Nesse momento, a gente traz na tela Yuri Castilho, Zé Lucas, tá? Mas poderíamos ter Iago Felipe, poderíamos ter Barleta, poderíamos ter Thiago Aju, Couto. Thiago Couto. A pergunta aqui, número 1, é: qualidade prevalece? Cauê, o trabalho de Ítalo, de contratação, de monitorar mercado, e quando eu falo Ítalo, estou falando Ítalo e toda a sua equipe, Hudson, Breno, todo mundo que faz a gestão de futebol do esporte, hoje com o Lucas Ventura, né, com o Marcos Vinícius, todo mundo formando esse time, o esporte conseguiu ter indiscutivelmente mais qualidade do que o Náutico nas duas finais. Profundidade do banco, incomparável. E tem algo que é incomparável nessa final, é profundidade de elenco, porque o esporte não foram 10 jogadores que foram melhores que o do Náutico. Toda vez que o Náutico mexeu, todas as vezes que Hélio fez uma mudança do Náutico, foi para pior. Seja durante o jogo, durante o jogo passado, pelo banco. Ah, tá. Eu tô falando de profundidade de Tá, elenco. certo. Todas as mudanças que Hélio fez no Náutico, no jogo passado foram para pior, na escalação para esse jogo foi para pior, e quando mudou de novo foi para pior. Não tem ninguém que entra do Náutico que melhore o time. Aí você pega um dia que Dodô some, que Vinícius desaparece. Paulo Sérgio jogou? Eu nem vi Paulo Sérgio jogando. Horrível em campo. Todinho horrível. Veja, o Náutico deu um chute É, assim que... Paulo Sérgio só apareceu quando em algum momento ele pegou a bola quase lateral esquerda. Foi. E Eu Sérgio, vou ser sincero, velho. Pra mim, ele só apareceu quando Yuri Castilho fez o terceiro gol, foi dar tchau ali pra torcida do Náutico, ele foi ali, É. aquele negócio pra não Sim. fazer, assim, muito apagada a atuação. Então, assim, o quarteto do Náutico, tanto se falava, teve uma questão de talvez falta de lastro de carreira, de atingir um nível teto maior, um teto de nível técnico maior, mas no enfrentamento técnico, o Náutico foi inferior. Na postura, na imposição, esses caras fizeram muita diferença. Foram muito acima. Tá? Repito, do teto de Vinícius, do teto de Dodô, do teto de Todinho, do teto de Paulo Sérgio. Que é o que eu falei. Dodô era o meio do Vila Nova. Paulo Sérgio, talvez no Náutico cara que já esteja. tenha 30 e tantos anos. Isso, e sempre de um. E que você tem que pensar que Paulo Sérgio virou o ano com a interrogação gigante. Isso. Vinícius não, que vem de um ano bom. E Eu melhorou acho que fisicamente. hoje foi o único do Náutico ainda que tentou alguma Mas coisa. mal também. Mas mal, Mal. errando. Todinho mal. E É. Todinho completamente subido. Assim, Então, assim, Todinho... esses caras foram o oposto. Esses caras apareceram, esses caras definiram. Daqui a pouco a gente vai chegar nas análises individuais e a gente vai ter uma dificuldade enorme de escolher os melhores em campo. Porque a gente tem no esporte uma série de jogadores que foram os melhores em campo. Na verdade, eu acho que vai ser fácil, porque eu acho que tá muito assim. Agora, se quiser, puto, tira aqui um pódio. Isso que eu falei, é um pódio, é isso. Porque eu acho que tem... Porra, tem... Muitas avaliações. Positivas. Mas a primeira pergunta que eu faço é a seguinte. A gente já falou de Zé Lucas, já falou de Iago, já falou de Castilho, mas aqui eu vou começar por Castilho. Minha pergunta é: Yuri Castilho chegou e disputou 4 jogos desse campeonato. Os 2 do Retrô. E os 2 do Náutico. Não é isso? Pernambucano. Ele chegou, não, pô. Ele joga... Ele joga o primeiro do Retrô? Não. Os 2 do Retrô e os 2 do Náutico. Ah, tá. Não é isso? Eu acho que ele joga o primeiro do Retrô. Os 2 do Retrô e os 2 do Náutico. Tenho dúvida se ele joga, que ele bate cabeça, que ele joga pela direita, que Barleta tá né? E é quando ele já chega aqui, ele já é titular. Eu acho que ele só jogou o segundo contra o Retrô, viu? Que é que o Barleta não joga a segunda. É o da Ilha. É o da Ilha. Tô abrindo aqui. É o da Ilha. É o da Ilha. 2 segundos aqui só pra... E é o primeiro jogo dele mesmo, aquele que ele joga de ponta direita e confundindo muito com o Coutinho ali. Entrou Aju, Depena, Cleison, Max, Cinza Roberto. E o ataque foi Barleta, Coutinho e Gustavo Maia. Isso, é porque é isso. O recorte da data de fechamento ali era justamente entre os dois jogos. Isso. Não, foi antes. Mas é porque ele não estava em condição física. Mas vamos lá. Chegou na semifinal. Fez, Cássio, 4 gols na final. Algo que não acontecia desde 1991. A pergunta é muito direta. Somando ao futebol zero de Dodô,
somando ao desaparecimento de Paulo Sérgio nos 2 jogos, somando a um Vinícius que foi bem contra o Santa Cruz e foi bem no primeiro tempo contra o Sport, mas se desaparece hoje. Yuri Castilho é o melhor jogador do Campeonato Pernambucano. Perguntinha que Eu acho que é o mais decisivo. mas Eu não acho estaria como melhor, impossível não ser. sei, eu Jogou acho mais menos decisivo. jogos, mas nesse nível. Paulo Sérgio foi muito bem, apagadíssimo nas 2 finais. Ainda que tenha feito um gol de pênalti na ilha, mas ele foi apagado naquele jogo. E hoje, acho que foi até pior do que na semana passada. Mas fez 8 gols, fez golaços em jogos importantes. No próprio Sub-20 do Sport, no Sport Sub-20 naquele momento, só não fez gol no clássico de hoje. Estou só ponderando, tentar responder a pergunta. Porque a placar, quando faz a bola antigamente, fazer a bola de prata, tinha A a quantidade de média. jogos. E tinha um mínimo de É, jogos. mínimo de jogos, um mínimo de jogos. exatamente. Existem casos marcantes, por exemplo, se eu não me engano, Didi é considerado jogando, se eu não me engano, só um jogo da Copa do Mundo e foi eleito o melhor meia da Copa de 58. Acho que é essa conta. Ou ele, não, na verdade, acho que é de Djalma Santos, que é lateral Um direito. lateral, Não, direito. Djalma Santos. Dias e Djalma Santos. Porque o esquerdo era Newton, né? É. Mas só dizer que tem essas coisas assim curiosas do futebol. Em 98, o São Paulo foi campeão paulista sobre o Corinthians, com o Raí estreando na final e ele fez 2 gols. E acabou com o jogo. Não sei se ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista, não. Mas o Campeonato Pernambucano foi muito curto. O Sport Muito curto, exatamente. Naquela época eu jogava 30 partidas. O Sport foi o campeão pernambucano com 11. Detalhe, joga 3, né? Porque ele não joga a ida contra o Retrô. Ele faz gol contra o Retrô. Quem? Castilho. Não, Castilho só joga o segundo jogo contra o Retrô. Então, Não. foi treinador. Então, eu sei que ele jogou o segundo, mas ele fez gol naquele jogo. Um de Max e do zagueiro, né? Acho que dos zagueiros. Ele bateu muita cabeça com o Coutinho naquele dia. O que eu posso dizer assim, eu vou escapar nessa pergunta, porque não existe mais o prêmio. Antigamente o prêmio oficial mas eu não. Eu não daria, não, porque. Mas veja, mas se você der. Decisivo, agora. Mas se você der 4, veja. Vai ficar estranho. Melhor jogador do campeonato. Vinícius. Não, eu acho que não vai ter nem eleição, é isso que eu tô querendo Não, dizer. sim, não vai ter, né? Não vai ter eleição, não tem mais não, é isso que eu tô Então dizendo. não precisamos Não aprofundar o debate. Agora que eu olhei pro teclado, foi exato isso. Pode ficar Nem ouvi tranquilo. falando, Não tem mais aquela festa do lance final. Era enorme. Não, porque ali era uma premiação oficial do Pernambucano. Não existe mais isso, pelo menos. Na segunda-feira. Detalhe, era até para ter, mas a Federação Pernambucana não vem fazendo há anos. Lembrei de outro caso. Atlético Paranaense, campeão brasileiro de 2001. Kleber Pereira era o atacante principal do Atlético. Sim. Só que Alex Mineiro simplesmente meteu o gol em Foi. todos os jogos do Acabou. mata-mata. Todos, acabou. Com- Mas nas quartas de final, acho que foi São Paulo, na semifinal com o Fluminense e na final lá Ilô com o São Caetano. Ganhou a bola de ouro da placar. Ele fez uma boa fase classificatória, mas o mata-mata do cara foi assim. E, Fred, Pra mim é o melhor jogador do campeonato, tá? Veja, O mais mas- decisivo. veja, daqui a algum tempo, o Campeonato Pernambucano 26, aí é a mesma coisa, porra, Yuri Castilho fez 4 gols na Fez final. 4 gols nas finais. Independentemente de ser ou não ser o melhor do campeonato, foi o jogador mais decisivo do campeonato. Porque Então, em 2 jogos desse tamanho, tete a tete, Náutico Série B, Sport Série B, valendo o título, Náutico favorito, o cara, gol de rebote, o gol do jogo, o gol de empate. Só um. Hã? Só um. Mas detalhe, teve até pessoal que foi até de, rapaz, ele perdeu o pênalti no Espírito Santo. Foi. Eu acho que quem deveria ter batido o pênalti era Zé Lucas. Mas eu acho não, porque se perde, acho que é. Mas não perdeu nenhum no Sub-20. No Mundial e o Brasil precisou. Ele bate. Porque a jogada foi toda dele, porra. Fred, só pontuou dos gols. O rebote que eu considero difícil. Difícil? Filipinho, no jogo de ida. Filipinho bate, agora vai. Assim, ele aquela bola alta. A do lance que ele recebe de Barleta. Lance assim, de ponto, que foi justamente que o centroavante ali entrou, invadiu a área e bateu cruzado. O Curió pode não ter ido tão bem, mas ele bateu cruzado e faz o gol. Hoje, apareceu foi muito centroavante no lance de Gustavo Maia. E no pênalti ali teve personalidade para. Não para converter, para bater depois de ter sido o único jogador do esporte que perdeu na quinta-feira. O esporte bateu o pênalti lá. Foi até bom pra virar essa página, por esse ponto. Eu pensei em Zé Lucas pelo simbolismo, pela simbologia, mas foi bom pra ele virar essa página. Sim. Porque pode ser que quinta precise. Esse esporte, minha gente, não virou. Faço a menor ideia quem vem quinta-feira. velho. Ninguém sabe o que vem. Mas vem pênalti. Mas Temos esperança. mas depois de hoje vem uma quinta-feira que a gente não estava considerando alguns dias, não, tá? Isso. Não. A gente tava medindo o público
Ó, vai dar 10 ou 15 se perder a final. Iago Felipe não deve jogar, né? Porque sentiu ali na virilha, dificilmente vai pro jogo. Detalhe, se foi virilha Pedro mesmo, sendo Martins hoje, também ele não, tem porque a 13 não dias sei, para ficar à disposição da Série B. Já não sei nem Mas se acredito que estreia. fica. Depende da gravidade. Esses caras muito experientes, às vezes, quando já sente o desconforto, já para, tá? Então, a gente tem esse cenário estabelecido, tá? E a partir daqui, a gente vai falar dos jogadores. Abrir por Castilho. Nesse programa já passamos por outros jogadores, só que aqui a gente vai pro campinho, nosso campinho tático, tá? Traz também a marca dos nossos patrocinadores, a gente precisa agradecer, tá? Esse é todo mundo que faz o 45 minutos com a gente. Mas já abrimos uma enquete. A partir de agora, nós estamos com o nosso campinho na tela. Vilagem Porto de Galinhas, Monte Belo, A10, Indaiá e, claro, a Bet Nacional. Todos que fazem o 45 minutos, que investem no 45 minutos, que nos ajudam a seguir nessa caminhada. A enquete está aberta. Quem foi o melhor em campo? Eu dei 4 opções. Preciso que Cauê e Cássio concordem com as 4 opções que eu mandei para o público. Aju, Iago Felipe, Zé Lucas e Yuri Castilho. Tá? Eu, no blog, porque no blog, o blog é meu, eu faço o que eu faço do jeito que eu quiser. Posso botar um no pódio, posso colocar 2, assim. Eu vejo, da partida, depende da partida. Olha, essa partida acho que teve mais gente jogando bem. Coloquei 5 nomes, eu não lembro. Mas a enquete do YouTube só Não, permite 4. porque tá falando, mas só para dizer que além de todos esses nomes que você citou, só para dizer que no blog eu coloquei um a mais pro Gustavo Maia. Então, a Veja, partir de... se a gente tivesse uma estatística aí dos campinhos, tem alguém que faz, é Tarcísio que faz. Assísio faz. Ele mandou para mim, toda do esporte. Possivelmente, a gente vai ter hoje o melhor campinho em quantidade de jogadores bonitinhos dos últimos um ano. 2 anos, um pelo ano menos. É porque tem a Série B, né? Então, desde alguns jogos Desde da Série alguns B. jogos da Série B, viu? Deixa eu fazer uma pergunta. Há quem chame a nota máxima do nosso campinho de verde Paulo Sérgio. E nos jogos do Náutico, o verde Paulo Sérgio é o próprio Paulo Sérgio. Deve ser homenageado hoje com a imagem de Paulo Sérgio no verde Paulo Sérgio. Não é provocação, porque a gente usa todos os programas do próprio esporte. Não, mas a várias gente não vezes já usa a apareceu. imagem. Não, bota só o verde. Só o verdinho, não vai ter o verde Paulo Aí Sérgio, é só não. no do Náutico. Mas pode chamar de verde Paulo Sérgio, continua chamando, tá valendo aí. Não tem em vez do verdinho, ele felizinho, não. Vamos então, tá? As análises individuais. E eu vou começar pelo seguinte: já debatemos muito, Roger. Muito, muito. Se você chegou aqui agora, falem de Roger. Veja só. Eu não sei nem há quanto tempo a gente tá no ar. Mas pode ter certeza que 80% do tempo foi falando de Roger. Faltou a gente dar a nota de Roger, porque essa é uma parte que entra agora. Roger merece muito bem. Também acho que Mesmo merece. com a modificação. É uma modificação errada. Exato. Que foi errada. Que foi Marlon Mas no lugar na hora que Iago Felipe o sentiu. conjunto do trabalho dele foi muito bom. Não, veja, não tem o que falar do cara da partida de hoje, Não tem o que fazer, não tem o que falar. A escalação acertou, ele foi lá, deu a assinatura dele para mudar uma escalação que parecia ideal, só que essa assinatura dele funcionou muito bem. E talvez até a de Marlon, Fred, entre naquela história, quando a gente estava falando de Castilho no início, que eu argumentei. E na cabeça dele, talvez o que ele precisasse ali era alguém para continuar correndo e marcando. E que Depena, na visão dele, talvez não desse isso daí. A gente tinha uma visão mais de que o Sport precisaria ter a bola. Para Roger, talvez o necessário ali era a manutenção de um time muito marcando, de muita intensidade, talvez fosse isso. Para mim, vou resumir tudo que a gente já falou de Roger, o que eu falei, em algo que eu já disse aqui. Quem está desde o início vai ser repetitivo, quem chegou depois vai a partir de agora. Para mim, Roger, quando ele coloca Iago Felipe e Zé Lucas, ele cumpre com a sua obrigação. Colocar Iago Felipe e Zé Lucas é corrigir os erros que ele vinha tendo. Então, a avaliação de muito bem para Roger não passa
por fazer a leitura básica de colocar Zé Lucas e Iago Felipe? Essa resposta aqui estava flutuando. A gente falava todos os dias, incansavelmente, Zé Lucas, Iago Felipe. A qualidade tem que prevalecer. A qualidade precisa prevalecer. A qualidade precisa prevalecer. A gente bateu nessa tecla incansavelmente, tá? Incansavelmente. Então, aqui para mim não tem. Claro que tem um mínimo de mérito, porque reconheceu e colocou, obviamente. Se ele me vem hoje com Pedro Martins e Marlon, então mudar é importante, engolir, digerir, aceitar, reconhecer. A Ju, para mim, ele tem 100% de mérito e mais do que mérito. Não é a leitura. A leitura Cauê tem, Cássio tem, eu tenho. A Ju tem velocidade suficiente para dar o equilíbrio de velocidade que essa defesa do esporte precisa. E outra coisa, a Ju com a bola nos pés joga muito bem. Jogou muito bem ponta desportiva, tá? E a partir daí ele garantiu se tinha uma dúvida ainda na cabeça de Roger, essa dúvida ela desaparece com a atuação de Aju no Espírito Santo. E aqui, então, Roger, para mim, ele fez a leitura certa, a interpretação certa, mas foi, sobretudo, corajoso. Então, ele merece muitos elogios aqui na escolha de Aju. Tirar o capitão do time. Tirar o capitão do time numa final. Aqui tem que dar os parabéns pela coragem de Roger. Teve a visão, teve a personalidade e teve a coragem. Tá? Importantíssimo. E como o Cauê simbolizou bem, na entrega da taça, não sei se foi Roger que criou aquilo, mas se foi, merece os parabéns. Todos os capitães juntos levantando a taça. Os capitães, que o Sport acabou rodando capitães na reta final. A Ju foi capitão. Desculpa, a Ju não. Ramon foi capitão. Zé Roberto foi capitão. Filipinho foi capitão. Iago foi capitão. E teve a quarta interferência dele no time, que eu discordei, mas a partida que Gustavo Maia fez, e obviamente o aproveitamento de Castilho, merecem dizer que se Roger fez uma aposta, para mim aqui, contestável e arriscada, ele ganhou a aposta. Obviamente ele é muito bem, e para mim a única falha dele no jogo foi na hora que há uma lesão, Iago Felipe, para mim já era Depena. Porque ali Depena ia dar o que Iago Felipe estava dando. Naquele momento, Iago Felipe já não era mais um cão de marcação. Marlon poderia vir ali na de Barleta. Exatamente. Exatamente. Até porque Marlon entra bem nessa reta final de jogo. Aqui era alguém para fazer o que Depena, por linhas tortas, a lesão de Pedro Martins corrigiu a rota, mas deixou o Marlon meio solto. Veja, deixou ele solto. Né? Deixou ele perdido, mas pelo menos. Aliás, a palavra correta é essa. Perdido. Meio solto, meio perdido. Meio sem função, no final das contas. Porque quando o Depena entrou, era o que era já para ter sido aqui. Para a bola, toca de lado, vai ali, vai aqui. Maltratar o Náutico. Como um amigo nosso usou aqui no Superchat. Maltratar o Náutico. Então, obviamente, Roger fica com o muito bem. A gente vai para Thiago Couto, que, por ser uma final, pelo espólio do primeiro jogo, é claro que, normalmente, se aqui fosse a quarta rodada da Série B, era o razoável de goleiro. Não precisou fazer nenhuma grande defesa. Mas não titubeou. Mas é isso. Era uma final. Era uma final. E ele foi. Se fosse, tipo, nada sincronizado, que tem a execução, né? Balé, dança sobre patins, né? Que você vai para a execução. A execução dele foi perfeita. Cruzamento na área, seguro. Tá? Sempre com absoluta segurança. Pés, jogo do pé, nos lançamentos também de pé. É bem sem ter tido trabalho. Mas a simbologia do bem é necessária. Tá? Então, vai bem para Thiago Couto, tá, Márcio? Nesse momento chegou comida aqui no nosso estúdio. O cheiro chega. Mas pode comer, o combinado vai ser o seguinte aqui. A gente vai fechar as análises individuais, porque é um corte importante para outro dia. E aí, depois das análises individuais, a comida vem para a mesa, que a turma vai largar a formalidade. Meu irmão, e aí é resto de live. Aí é só chat. Aí é superchat chegando. A parte de corte vai terminar aqui. Depois que terminar o campinho, a gente segue o campinho com fome. E aí depois. Lá, já mandaram até superchat aqui para pagar a parte do sanduíche. Tá? Foi mesmo. Foi. Então,
a gente vai com o Thiago Couto, de bem, e vamos para a dupla de zaga. Eu teve um momento do programa que eu até dei um spoiler. Benevenuto bem Bem, e a Ju muito bem. impecável. Muito. Porra. O Sport ganhou. Se alguém tinha dúvida, o Sport ganhou um zagueiro hoje. Fred, Só uma- teve uma bola, meu Deus do céu. Cara, sofre muito com isso. É, Já sei. Meu sogro quase infarta naquela. Eu te conheço. A costurada. Sofro, mas eu não pulo, A velho. Eu costurada. esqueço. Eu gosto quando. A costurada. Ele tá falando, é bom demais o pós-jogo, porque tá falando como se. Eu não sofro tanto, não. Detalhe. Não dá nota, não. Eu Essa sei, cidade que é eu muito sei. bem. Eu só tô dizendo que teve. Meu irmão, ele foi entre os dois Foi caras do frustrante. Náutico. Aí olha pro lado e dá uma bola cruzada pra Benevenuto. Pronto, É. só foi o passo para Benevenuto. Que Meu foi, irmão, ali o- foi meio... Meu Deus do céu ali, velho. Mas enfim. Mano. Mas para mim, o lance Detalhe, que ele ganha, aquele é primeiro tempo ainda. primeiro tempo, o lance que ele ganha, Não. já no segundo tempo, para 3 do Náutico, ele vai na primeira dividida, uma bola no meio, Foi. Mas ainda ganhou da deu primeira. falta. Ganhou na segunda, ganhou na terceira, aí o cara acho, Ah, não vai eu- pedir música não. Ah, deu Falta, falta, deu falta. falta. Por cima, acho que ele ganhou todas as bolas. Na parte. Foi um monstro. É um monstro. Ah, A assim, Ju foi claro, um monstro. claro que o Náutico facilitou também E outra, assim, o corte do esporte. Okay? Mas o Sport que tanto errou na ilha, não errou Isso, nada aqui. exato. Melhor Pronto, partida perfeito. de Aju pelo esporte, assim, disparado. É só pegar essa live da ida e ver o que a duplinha fez aqui. Porque o Thiago Couto tinha sido muito bem. Aqui tá só um bem. É um bem simbólico, quase que não teve É. trabalho. E aqui foi uma âncora, assim, nas. E hoje os dois, Benevenuto e, sobretudo, a Ju, eles têm boa parte dessa atuação sólida que o Sport teve nos aflitos. Zé Gabriel só jogou um tempo, tá? Eu acho que foi bem, tá? Peça bem, sólida, foi bem. foi bem no jogo. Eu achei o amarelo bobo, mas assim, mas. Foi bem, O amarelo foi bobo, tirou ele pior do do jogo. jogo. Tivemos um debate aqui na hora. E eu fui o mais reticente. Eu teria mantido ele no jogo, tá? Mas é óbvio que eu entendo que Roger foi prudente. Porque se Roger foi pro intervalo, pensou assim: tá 2-0 e eu tenho um homem a mais. Qual é o meu maior perigo no segundo tempo? Eu levar um gol e Zé Gabriel ser expulso. É o maior perigo que existiria pro esporte. Seja qual fosse a ordem dos fatores. Zé Gabriel ser expulso e levar um gol. Então é melhor diminuir a consistência e a certeza colocando Pedro Martins do que correr o risco. Eu entendo. Só que eu acho que o jogo e a própria experiência de Zé Gabriel davam uma possibilidade de manutenção, mas ele foi Você não substituído. enxerga Zé Gabriel com uma bomba relógio que eu enxergo. Você enxerga. Eu realmente não enxergo. Ele pode a qualquer momento. Mas avaliando do jogo de hoje, você acha que. Mas bem. Bem, tá. bem, Não é uma bem. bomba relógio, tá? Não. Não. É porque a bomba relógio que é o Ediz é um cara que a qualquer momento. Que ele. Detalhe, ele aconteceu faz na ida. partidas. Aconteceu na É. ida. Às vezes ele faz partidas corretas e um lance ele se implode. Isso. Que foi a última bola do jogo de ida. Né? Repito, não foi irresponsabilidade dele. Muita gente tratou como irresponsabilidade. Não foi. Não teve a visão do que era o certo, que era o toquinho pro E lado. dá o bombão. Ele foi dar o bombom. Que dá o bombom. Não, eu repito, dar o bombom não é responsabilidade. Responsabilidade era aquele driblar e perder. Ele quis dar um bombom. Tocasse de lado, talvez tivesse sido 4-2 aquele jogo, né? Mas Zé Gabriel fica como bem. Pedro Martins, ele entra e acaba saindo muito rápido, né? Eu acho sem nota. Fica sem nota, né? De avaliar assim. Fica sem nota, porque entrou, machucou, saiu muito rápido. Depende, entrou bem, né? Cumpriu a sua função Foi, de entrou bem. não dar jogo ao jogo. Né? Quase fez o terceiro, o 3-0 antes. Isso. Chutou bem, Chutou bem, passou na perna Chutou bem. e- Deu ali no lugar difícil de defender. Mas o Muriel pegou meio com sorte aquela bola. E Depena fica com. E Bem. o forte Depena, aquela é justa. Depena. É aquilo. aquela jogada. Exatamente. É aquele ponto esquerdo ali, de receber a bola ali, chutar cruzado. Aquilo é Depena. Então, e a gente vai debater mais isso no vídeo que eu estou convidando todo mundo a assistir ao longo da semana, de pegar o esporte e começar a projetar a Série B. Mas Roger vai precisar, em alguns jogos, manter essa lógica que ele vem fazendo. 3 volantes em algumas partidas e 2 volantes dependem em outras, né? Para que possa ter Castilho, Filipinho, Maia, toda essa produção escoando para fazer dessa esquerda realmente Um lugar mais forte. um lugar mais forte no esporte. O Zé Lucas chegou na área o tempo todo, e foi outra diferença. Zé Lucas chega na área. Com qualidade. Chegou na linha de fundo, bateu, fez. Qualidade. Barleta cresce também por isso, porque E teve tem com quem dialogar. isso. Mas vamos para os laterais. Pulse, que detalhe. Esse
tem que ressaltar uma coisa que a gente vê. Cássio, Cauê, a gente viu os 3 jogos da base e a gente chegou a uma conclusão. Ninguém Não tem saltou tem o Zé aos Lucas, olhos. né? Não tem o Zé Lucas desse Sim. ano. O se jogou de volante, meia ali, né? É. Hum. Iago Felipe. Ele era o Ele era um avançado. Iago Felipe, exatamente. Na outra decisão muito corajosa que Roger teve, não hoje, mas na temporada, ele teve a mesma visão que a gente teve aqui sobre Matheus Alexandre. Porque eu diria que, por mais críticas que a gente tenha feito, eu e Cássio sobretudo, a gente tem uma boa vontadezinha extra com Matheus Alexandre. Talvez na tentativa Levar o fumo. de algo se Esse justificar. eu já. É. E eu confesso que, apesar de partidas horríveis na Série A, e intercalando com partidas ok, eu nunca fiquei tão decepcionado e tão entregue com a possibilidade de Matheus Alexandre ser o lateral para esse ano, como nos jogos do Pernambucano contra os times mais fracos que tinham. Não fez absolutamente nada. Ele não fez nada. Foram 3 partidas, decisão, Vitória e Maguari. E ele não fez O próprio nada. jogo contra o Sport. Aí volta. Foi nota 5 ali com a Desportiva, mas Não acrescenta eu nada. tinha uma certa. É porque o sarrafo é tão baixo, mas eu aceitei É, aquele jogo. eu tinha uma certa esperança de que Matheus Alexandre se provasse um bom lateral para a Série B, pelo perfil força, briga e tal, mas não se mostra. E aí, Roger, a gente elogiou muito a coragem de Roger hoje em Aju no lugar de Ramon, mas foi contra o Santa Cruz, tá? Foi o primeiro jogo, era um clássico, era um teste para Roger, o primeiro. E ele foi de Pucci e não de Matheus Alexandre, e desde então, Pucci, ele ganhou a vaga. Indiscutivelmente. Agora, foi bombardeado no primeiro tempo contra o Náutico na ilha. A gente assistindo o jogo aqui debateu, tava eu e o Cássio Celso, disse, ó, talvez eu voltasse com Matheus Alexandre no segundo tempo. Eu até soube depois que internamente houve um pouco desse debate no vestiário de talvez, né? Só que ele fez 3 outras mudanças, acabou mexendo pelo lado de cá. O Mino foi muito mal. O Davi Gabriel, que ele também estava incomodado. Pucci foi engolido ali. Se recuperou no segundo tempo, mas é importante dizer, ele não foi engolido por culpa só dele. Não. Né? Já Barleta pontuei estava aqui. muito distante, E Pedro Martins não ajudou conseguiu em cobrir, nada. Benevenuto estava mal, a defesa entrou em colapso. Ele foi passageiro, mas é óbvio que ele tem a parte dele também, tanto que a gente tô muito mal. Não teve como tirar o muito mal dele, porque ele foi engolido, ou se não sei se ficou como mal, já que ele teve uma recuperação no segundo tempo. Hoje eu temia um pouco. O Sport jogando bem, no começo do jogo eu falava, ainda tô com medo da lateral direita, ainda tô com medo da lateral direita. A gente compartilhou aqui esse receio. Mas aí deu uma crescida no jogo, e aí fez o gol, sofreu o pênalti e vira protagonista E do ele, jogo, né? Fred, o que me chama a atenção em Pulse é a personalidade. Esse é o destaque. Eu até fiz a introdução e acabei não concluindo nisso. A gente não extraiu ninguém dos 3 primeiros jogos, mas a A personalidade. personalidade dele. É. E o jogo de hoje, Veja, o jogo desse domingo foi muito bom. aquele primeiro jogo, que mesmo mal, ele tava. Todos os cacetes que eu falo de disputa de espaço, de tudo. Os caras mais com Vinícius, estava ali, peitando os caras. Então você vê que o. E não é um menino que estourou a idade, não. Acho que ele fez 18 anos. Vai fazer 19 anos esse ano. Não, era o cara que acho que ainda tinha mais um ano de base. Esse mais um. E um cara que não pipoca. Fragilidade técnica vai acontecer um momento, talvez até físico dele, se preparando talvez para ter talvez o físico ideal ali para estar no profissional e a sequência de jogos. Não é todo mundo como a gente via lá atrás. Pedro Lima, aquele físico. Pô, o menino aguenta não sei quantos jogos e nem sempre você tem esse potencial físico que te coloque e dê essas vantagens. Mas a personalidade do menino de não pipocar, de fazer um jogo sofrível, como foi aquele primeiro tempo, e fazer um jogo como esse. Lógico que todo um outro respaldo, de cobertura e tudo. Mas hoje até no mano a mano com o Vinícius. Quando estava só ele com o Vinícius, ele não estava perdendo as bolas. Então isso dele me chama Não muita perdeu nada atenção. hoje. Muito bem, né? Como ele não é aquele jogador que se acanha e num momento de dificuldade vai se esconder, vai ter dificuldade ali de dar uma resposta.
Muito bem, então, tá? Para Augusto Pucci, Cássio. Vamos para Filipinho, tá? Na dividida, Pulse foi melhor. Não, Pucci foi melhor do que Filipinho, mas eu achei Filipinho Bem, em um nível de correção muito alto, né? sobretudo depois dos 30 minutos que ele jogou lá no Kleber Andrade. Hã? Cara, Ali foi assim. gastou, viu? Gastou o que tinha pra errar ali. Ali Foi horrível. Tecnicamente foi horrível. foi assim, nível conhecer todos os banheiros do Shopping Rio Mar. Foi tecnicamente horrível. Pelo amor de Deus. Ainda que a postura boa, chegando, tentando, mas tecnicamente ali foi horrível. Fechou a disputa de pênalti. Veja, eu concordo que Pucci apareceu mais do que ele, que a Ju chama muita atenção, que aqueles que a gente vai tratar como muito bem tiveram algo mais. Mas eu achei Filipinho. Foi muito exato, assim. Foi... Meu irmão, foi de uma precisão elevada no jogo que fez. Porque, veja só, o jogo foi fácil, não sei o quê. Teve seus momentos. O Náutico tentando e não perdeu uma bola, pô. Eu fico. Márcio já colocou o bem aqui, mas eu fico flertando com muito bem pra Filipinho, tá? Mas só com bem mesmo, né? Um bem com esse elogio. De responsabilidade defensiva. É isso. Veja só. Ele foi muito responsável. Eu posso dizer uma coisa, Cauê. Se você me perguntar como é que foi Filipinho, porra, muito bem. Eu respondo muito bem. Por isso que eu tô na dúvida da avaliação. Se você me perguntar assim, A sua pergunta sem aquela hora comparar de com o Castilho, resto. de Castilho ter sido destaque. De uma forma geral na campanha do esporte, talvez tenha sido o melhor jogador do esporte. Se você me perguntar, Fred, como foi Filipinho? Eu não tô comparando com ninguém aqui. Eu só Filipinho. Minha resposta é assim, muito bem. Exemplar. Correto. Impecável. Agora, não tem o diferencial Não tem da o brilho bola na ofensivo. frente, o brilho ofensivo. Não teve o brilho ofensivo. Não teve o E brilho que talvez ofensivo. hoje não precisasse diante de como o esporte se armou. Até porque Maia hoje foi bem, e repito, foi bem na intensidade, o que me surpreendeu muito, tá? Vamos só de bem mesmo. Só de bem, só de bem. Cássio, Até porque só eu bem. acho que tem outros jogadores bem. que saltam, assim, até pra essa definição. Perfeito, tá? Vamos pros dois que a gente já sabe que vão ser muito bem, mas que prazer ver Zé Lucas jogando. Bota a Né? estrela logo no vídeo. Bota. Não, tem um público votando também, mas o público tá com 40% pra Zé E Lucas. botar até, Fred. Detalhe, 40% o cara. Não é 40% de segundo turno, não, viu? Vou jogar uma pra cá. Você 40%. Tá 40% Zé Lucas, 22 Iago Então, Felipe, 20 Castilho, 17 Aju. 40% no primeiro turno, porque 40% do segundo turno o cara. Talvez Não pode pegar a estrela no menino. Vou jogar pra Cássio aqui. E tentei até puxar aqui. O abuso que tava dando, ele se desvalorizando sem jogar. Quando foi a última vez que o Sport foi campeão com 3 meninos da base? Titular. Aju, Lucas. e Zé Lucas. Titulares. Aqui. João Pedro chega a estar batendo o peito. Só a base salva. A Ju é muito jovem, mas já foi, já voltou, teve aquele quase da saída de entrar na justiça, enfim, recalculou a rota e resolveu a vida. Zé Lucas é do projeto da largada do Sub-20 do ano passado, ainda que ele fosse Sub-17. Pulse desse ano. Então, no fim das contas, o início do esporte com o Sub-20, que começou no passado jogando 3 partidas, 3 empates. Esse ano, 3 partidas, 1 vitória, empate e derrota. Porque eu vou considerar os dois, porque Zé Lucas está do ano passado, né? Já botou 2 jogadores na final do campeonato nos aflitos, porra. Uma condição onde o time não tinha vantagem, estava empate, assim, então. E os dois foram. Aliás, os 3, né? Porque ainda tem isso. Tu perguntasse a última vez que teve. O Sport 3 de 3 pra cima, né? Não, eu ia dizer. E os 3? Muito bem. Não, mas obviamente tem. Mas obviamente tem resposta. 94, pô. Não. O time 94. 94 é o que salta os olhos. 94 é o que eu falei, é a maior base de revelação da história. Leonardo, Chiquinho. E você ainda teve Pedro acionado, né? Mas de titular, mas por isso, porque 94 é aquela coisa. 94 é o time inteiro. É um exemplo a ser seguido do grande ano de brotar talento. Acontece assim, que não dá nem pra dizer, tem que fazer que em 94. Só cometa, os caras revelou o time. Mas tirando isso, aí eu até tentei lembrar aqueles anos que era Edson Miolo, Erlon e mais um. É porque nos anos de primeira divisão. Assim, nos anos de primeira divisão era muito fácil, pô. Gastava muito gasto. Não tinha nem espaço pra mim jogar. Gastava muito dinheiro. Status da vida. Era tudo pior, viu? O que gastava. É por isso que eu lembrei Tato na época.
Veio gordo, 1988, eu acho. Veio gordo, Tato? ponto esquerda do Fluminense, que morreu Ah. recentemente, por isso que eu lembrei dele. Veio gordo, já veio. Era o ponto esquerda branquinho que foi do Fluminense. Ele veio o menino, foi? Não, veio gordinho. Ah, tá. Veio cansado. Aí você já sabia que os cansados Ah, de guerra. tá. Entendi. Ah, Só trazia os cansados de guerra. tá. Thiago Felipe, pra mim, uma aula de futebol, tá? É. Eu vou até ser sincero Se aqui. machucou, mas fica muito É. bem também. Veja, Eu pra mim foi o melhor. Eu também vou ser sincero. Cássio deu a estrela ali em Zé Lucas. Não, Eu vou mas na debate. simbologia. É Pra porque mim, o Zé melhor Lucas jogou jogador do no- esporte Ele foi Thiago Felipe. parou o jogo. Eu concordo, ali, eu até disse pena- isso também. Veja. Então vamos dar 2 estrelas, o time foi campeão. Pode até dar 4, né? Tetra, agora. Mas a questão é que o Zé Lucas jogou os 90 e tem a simbologia desse verde aqui de Thiago Couto. Irmão, 46 do segundo tempo e o menino aqui, ó, tá driblando, desarmando. Assim, porra, o cara jogou, disse, bicho, Não, pô, a faz estrela 18. todas nele não, pô. Ele Tá. distribuiu. É uma pra ele e uma pra Iago Felipe. Não, tá, não é isso não, pô, é xerife. O xerife é só uma, pô. Tem mais, né? Joga estrela. O Thiago Aí é Felipe. ninja, pô. Hã? Quem joga Não, estrela aí é é ninja, pô. shuriken, né? Thiago Felipe sofreu de falta que ele. Não é cavar. E ele, ó, aqui, ó. Não, Pisou veja, na bola assim, mas eu espera. concordei, eu disse, detalhe, não Espera. é nem questão de concordar, eu disse isso aqui, até ele sair, ele era o melhor jogador do esporte, só que ele sai no começo do segundo tempo, o menino joga 90 minutos, se joga, e detalhe, e ele melhora na reta final do jogo, é que ele vai, é na reta turbo, o turbo cash ali, Melhor aqui, ó. Parece que tinha 35 anos, pô. É um monstro. Cai, Aí, bate. Outra coisa, pé duro. Porque desde o jogo com o Fortaleza, foi o primeiro jogo dele. É. Ele com o Fortaleza. Desde ali eu disse, gostei desse por um motivo. ele constrange, Pé duro, ele constrange quem acha que ele não joga bola. Constrangeu. Olha só. Roger hoje tá levando muito bem, todos os aplausos. Mas aqui, Mas levou uma lição de Zé Lucas de campo. teve O menino foi super doce e educado com ele, defendeu ele no. Mas assim, o que o menino jogou foi brincadeira. bastante. Tava vendo aqui, teve aqui, na reta final teve uma confusão da novela, o cartão. Aí essa novela deu o cartão pro banco. Os caras, pra quem? Deve ser pra Roger. Aqui, ó, e pra tu, meu irmão. Que não deixa esse menino jogar, pô. Jogar, porra, aqui, ó. Agora, Iago Felipe, foi uma aula. Uma aula. Uma Aula. Uma aula de condição no meio de campo. Condição no meio de campo. Uma aula. Detalhe. É aquele negócio. Eu não sei se ele vai jogar todas as vezes dessa forma, não. Mas, assim, essa partida foi muito. Tem jogador que tem o estilo de jogo dele. Quando o Sport consegue abrir o placar, aí o jogo vira muito para Iago Felipe. Como é um jogo que vira para Carlos de Pena. Vai ser um jogo muito mais de controle de botar temperatura, de botar a bola debaixo do braço. Iago Felipe provavelmente vai render muito mais nesses jogos do que aqueles que precisa abrir uma retranca aqui. Vou botar Iago Felipe de 10 ali e tal. Talvez ele não vai ser tão interessante. Carlos Júnior tá perguntando aqui no Superchat se tem um e-mail para que possa se comunicar com a gente. E vou pedir para que Márcio ou Rodrigo coloque aqui, tá? Até porque eu não corre o risco de eu errar o e-mail, né? Porque eu sei que tem um contato @podcast45minutos.com.br, mas eu não tenho certeza exatamente. E tem o podcast45minutos@gmail.com. Mas, Márcio, vê com o Rodrigo e passa o e-mail da gente certinho aqui no chat, tá? Para que Carlos possa ver o e-mail que chegou. Aliás, possa ver o nosso e-mail para poder enviar. Túlio Melo, naquele debate que a gente estava tendo com o Filipinho, ele fez assim: parece que tem um problema em colocar o time todo muito bem. Tá? Não foi, não. Não gosto, não. Tem nem razoável. Acho que entrou mal. Calma, pô, a gente tá falando de Filipinho, pô. Porque já falou de mal, mas Não. já foi de Marlon aí. Túlio Melo falou que parece que vocês têm um problema em colocar muito bem para o time. Porque ele tá questionando. Da gente. Que a gente foi. Mas já foi um bocado, já foram. Então, mas ele tá dizendo qual é o problema de ter mais, né? Num jogo como esse. Outros ainda. Parecer mais gente. Acho que foi muita gente bem. Eu tava desde o jogo assim, disse, ó. Marlon, que já saiu o spoiler, acho que vai destoar, mas tem. Não lembro da outra vez que vai ter um time tanto verde do esporte, não. Não, vai ter isso. Se você puxar, Tarcísio puxar. Agora que eu entendi. Tarcísio puxar no arquivo aí. No arquivo vai ver que mas fazia muito tempo. Mas deixa eu terminar a escalação. Eu acho que Tarcísio vai buscar depois, talvez. Vamos então para Marlon.
Tá? Eu vou no razoável. Eu também vou no razoável. Não tem- É porque Mas, assim, porra, não vou também. Eu não, veja, Andou eu não solto, vi perdido. erros. Exatamente. Eu não vi erros. Exatamente. eu achei ele. Ele foi botado erroneamente ali, mas ele pegou. Tá dada a nota, 2-1. Pegou pela bola. Eu acho que o Sport piorou com a entrada Entregou a dele. mão. Piorou muito. Ele ficou Parou, veja só, ele longe das jogadas, é. assim, Veja só, mas aí é um ponto. Foi um erro de Roger. Porque não era o perfil dele aqui. Ele não vai fazer a função necessária para aquilo ali. O Sport parou de ter a bola, parou de criar chances nessa condição aqui dele. Mas, individualmente, ele brigou o jogo que ele entrou para fazer o que o treinador pediu. Brigou, lutou. Agora, de todo mundo que jogou, Foi o mais fraco. foi o mais fraco. Todo mundo que jogou. E foi o que gerou mais problemas, inclusive. Não foi um de problemas. Eu acho que, sinceramente, vamos lá. Roger, hoje tem defensores armados aqui. Mas uma coisa que Roger precisa urgentemente, assim como urgentemente Zé Lucas tem que jogar aqui, Iago Felipe, urgentemente devolver Marlon para a posição dele. Barleta tá cansado, Marlon. Pode ser Max também. Na minha visão é Max e depois Marlon. Mas alguns perfis de jogos vai ser Marlon. Hoje mesmo, se Marlon não tivesse em campo, eu preferiria ele do que Max. Sim. Na hora que Barleta saiu. Porque ia ajudar na recomposição. Exatamente. Eu preferia Marlon ali. Eu acho que tá na hora de. Veja só. Roger pensou em Marlon no meio no momento que o Sport não tinha nem jogador. Zero. Aquele amistoso com Botafogo, não sei o quê. Zero. Vamos esquecer isso? Agora já tem muito jogador aqui. E pode chegar mais, já chegou Biel, pode chegar mais volante. Fábio Matheus tá ok. Vamos esquecer que Marlon, dessa experiência de Marlon jogando pelo meio, vamos devolver Marlon pra direita, tá? Porque assim, a fila é muito grande pra ele jogar Sim. aqui. A fila aqui é muito grande. Porque, repito, algumas vezes vai ter que jogar com meia. Não vai ser sempre 3 volantes. Talvez até quinta-feira. Se Iago Felipe não puder, eu já iria com Depena. Total. Eu já iria com Depena. Veja. E com o Anápolis, se não puder escalar Depena, vai escalar quando? Isso. mas veja, contra o Anápolis, o jogo é quinta-feira, agora Isso. ficou positivo. Porque não tem jogo no fim de semana, né? Sim. Então é quinta-feira e acho que na outra semana Na outra quarta ou quinta. Na outra É. quarta ou quinta. Ou O seja, Depena entrou aos 22 minutos do segundo tempo. Assim, não é, mas não é, tem 30 minutos. esse jogo com o Anápolis não é para ser o da desportiva, de rodar time. Veja, o jogo contra o Anápolis é o departamento de fisiologia falar assim, ó, Quem o time aguentar principal, vai. exatamente, do time titular, quem aguenta, tal. Pronto. É esse time, não é jogo para rodar. Então, nessa situação, eu acho que é depende. Até porque Rocha tem que aproveitar. Tem que aproveitar o momento. O negócio tá empurrando pra frente. Vai. Quanto mais liga ele precisar dar. Aquilo que tu dizia, Fred. Eu preferia jogar do que treinar. Ele tem que dar liga nisso daí. Lógico que uma peça ou outra você vai tirar. E talvez o time principal você possa trocar 1 ou 2 nomes mais à frente. Daí. Mas ele precisa dar liga a essa estrutura. A Benevenuto com a Ju. A Zé Gabriel, o Zé Lucas com o Iago. Você vai tirar um. Cansou. Pronto. Mas a estrutura é essa. Você não vai poder mexer muito. Maia, deu certo ali? Esse é Maia. Até outro se mostrar competente. Agora, tá desgastado. Bota Castilho ali. É porque um jogo, por exemplo, você vai para um jogo contra um time fisicamente inferior no sentido de tamanho, provavelmente. Esse jogo contra o Anápolis vai ser o segundo maior teste do Então, assim, esporte, tá? é um jogo que cabe algumas ousadias a mais. É um time de Série C, foi nas quartas do Goiano. Mas é de Série C, tá se preparando para uma competição muito importante. É um jogo perigoso, inclusive, viu? Muito cuidado. Perigoso, mas pelo menos vai ser na ilha, não vai ser fora de casa dessa vez. Tem que tentar. E com o resultado da final do campeonato, imagino. Na verdade, o Sport deveria começar logo a vender esses ingressos aí, porque tem um potencial de ter um público assim, muito bom, tá? É ruim que 9h30 da noite, tem quinta-feira. Vamos aos 3 atacantes, tá? Que todos, pra mim, foram muito bem. É por isso que ele tá dizendo, vai ter muita. Barleta, veja só, jogou bem, arisco, participativo. Isso. Já tem ido bem no primeiro. E o segundo gol, meu amigo.
drible que ele Veja dá, o só, corte que tem ele dá de muito calcanhar. campeonato estadual de atletismo que ele leva ouro nos 100 metros ali. Meu amigo, tem aqui em Pernambuco Santos acho que Dumont, ninguém Santos corre. Dumont. Se botar no Santos Dumont, ele tá... Deve ter alguém que corre mais. Sei não. Veja, mas assim, mas Agora vamos ele lá. sai do Posso meio, ele bater o sai... Alexandre. Chegando naquela linha de fundo. Para com isso, meu. Veja, quando a bola sai rasteira ali, quando a bola sai rasteira, a distância que ele estava, o defensor do Náutico, e a impressão, a gente já falou isso aqui, né? De que ele ia passar, foi foda. Meu irmão, e passou. E outra. Não quer dizer que vai acertar todos os lances, mas esse ele acertou não. tudo. Ele acerta quando passa, no toquinho que ele ganha na frente, o drible que ele toca a bola por trás e dá o serviço tipo, faz. Sim, e o elogio, que eu acho que pra Ainda mim tem um chute ali, no segundo tempo também. a ousadia dele, não só ganhar na velocidade, porque eu acho que 90% dos jogadores pararia a bola. Pra deixar o cara voltar, o zagueiro voltar pra poder enxergar. Ele Cara, não. foi até... Tô na frente e só deu o drible de calcanhar depois, o corte de calcanhar depois pra melhor servir quem tava entrando. Muito bem, muito bem. Muito bem pra Eu Barleta. amei. Merecia aquele golaço. Tava precisando de... Detalhe, não fez gol nessa final, né? Mas assim, mas, Não. mas jogou bem a final. Bem. Veja, uma final onde o ataque do Sport fez 6 gols, ele não fez Tá nenhum, mas ele tá bem. merecendo a ser aquele Barleta que foi o cara muito decisivo pro Sport subir. Sim. E fazedor de gol. Não só Falta- ajudando, Veja, mas fazendo falta- gol. Perfeito, Cauê. Falta essa parte. Mas essas atuações, as duas atuações que ele teve nessa final do campeonato, eu acho que dão um estímulo para Sim. ele no decorrer da E temporada, mostra o pode ser. acerto para a própria gestão de ter feito questão de ficar com ele. Para a própria gestão entender, ó, porra, a gente fez certo. Naquela peneirada que se teve, de quem queria ficar, de quem não queria. E fez certo. Ó, foi bom de ter bancado esse daí. Ó, só um superchat aqui, não tá nem até mais de Derek Sá. 2019 tinha Maílson, Adrielson e Ronaldo. Ele jogou Ronaldo também. Olha aí! Jogou jogador de Qual futebol ano? profissional, Qual Ronaldo ano? Henrique. 2019. 19. É. Olha aí. Bateu o pênalti. Foi 19 que bateu o pênalti? Não, foi 19 foi pros pênaltis? Veja, tem pênalti. Não, foi 19 foi pros pênaltis? Foi. Foi, né? Ganhou na ilha. Pênalti. Ganhou E da tem frente e perdeu Ronaldo, na ilha, empate, né? porra. Ganhou da frente e perdeu na ilha, né? E Ronaldo titular. É? Ronaldo era titular em 2019. A Inclusive, única vez que o é Sport isso perdeu que eu uma ia dizer, final vale- na ilha, vale- vale nos essa- aflitos, foi 2010, pô. É isso que eu Aquele tu fizesse 3-0 isso, chega, se abriu a luz aqui. 24, ganhou foi a ida, foi dos aflitos, 2-0. 21, a volta, 1-1. O Náutico até faz 1-0 na reta final, o Sport o Náutico ganha nos pênaltis, mas foi 1-1. 19, o Sport ganha de 1-0, foi impedido de Santos, não tinha VAR, né? Ganha de 1-0. Aí volta 2014, o mando do Náutico foi na Arena, mas o Sport ganhou o jogo, gol do Durval. E em 2010, o Náutico ganhou do Sport, mas é uma derrota que, no fim das contas, matou o campeonato do Náutico. O Náutico abre 3-0 na final Isso. e o Sport saiu assim. Nojento. E assim, Ali foi o time mais nojento. meu ali, Deus do céu. é. E aí conseguiu arrumar 2 gols. Assim, aí, ter feito 2 gols daquela É, final, foi. assim. Proporcionalmente, eu gostaria de tivesse feito uns 7 hoje. Assim, mas fez, o Náutico ganhou o jogo e aquele. Como ali, coisa que não tem mais nas finais atuais, tinha a vantagem da campanha. Aí um gol de diferença a favor do Sport. Qualificava. Lucas Liozzi mandou também 2003, tá? Everton, Ronaldo e Juba titulares na final. O mesmo. Aí o cara tá. É, olha aí. duplamente, o mesmo Ronaldo, tá? Não, 2003, tô brincando, porra. 23. 23. Everton, Ronaldo e Juba. Everton lateral. Isso. Juba Foi- lateral e Ronaldo. Mas, ó, pela idade desses jogadores, eu acho mais relevante esses três. Tô mais novo. Peraí, Ronaldo Henrique, porra, já não era menino. 23 já é o senhor Ronaldo, né? Everton é menino. Já era 23. Ronaldo rodado. Ronaldo já era rodado em 23. Já tinha ido pra Porto, Criciúma. Não, de idade, essa meninada aqui pesou mais agora. Então Barleta fica com muito bem. E Gustavo Maia, duramente criticado nesse programa, como o Cássio sempre diz, Lá- começa com -2 na Mas minha ganhou, avaliação. então veja, ele ganhou 12 pontos, né? Que foi pra 10, né? Porque hoje eu vi algo de Maia que eu não tinha visto ainda. Intensidade. Brigou atrás, lutou, Detalhe, foi o próprio inteligente não na teve frente. isso nos últimos meses É. da própria carreira. Né? Inteligente na frente, ajudou, trabalhou jogadas. Cometeu um errinho ou outro aqui, mas também, pelo amor de Deus, ninguém aqui vai precisar ficar também com a lupa. Os -2 pontos, Cássio, eu não vou utilizar, não. Repito, a finalização daquela bola por cima não era aquela.
Mas ficou um palmo de entrada. Não, veja, E ok. tava 2-0. Tá, veja, Tá. porra, pode ser. Ele perdeu o gol, mas ao mesmo tempo ele cobriu o goleiro, a bola Isso, tava não é ali. isso que eu tô falando? Meu irmão, exigiu um esforço enorme do defensor É do isso. Náutico. Como é que eu vou criticar uma bola que é um palmo, ficou um palmo de entrar? Tá? Então, Gustavo Maia, muito bem. Obviamente, muito bem. Castilho, o aproveitamento é muito alto, né? Primeira bolinha ali, desviou o gol e resolveu. Agora, nesse contexto, Roger acertou de Castilho de 9. Foi um Castilho que apareceu menos do que na ilha. Sim. Porque de 9 ele aparece menos. O Sport vai ter que solucionar isso. Não vamos chegar a uma conclusão precipitada aqui. Primeiro, tem até um vídeo meu que circulou muito, eu dizendo: não vamos cair na tentação de Castilho virar centroavante porque fez 2 gols a lá centroavante. Caímos na tentação. Muito rápido até. Eu não imaginava que já seria no jogo seguinte. Castilho pode entregar mais se jogar de ponta. E Roger tenha a sabedoria de entender o jogo que é para Castilho, o jogo que é para Maia, e não ficar preso sempre a essa versão. Porque, por exemplo, eu acho que ter Castilho na dele abre uma chance dele ser mais participativo e ainda mais decisivo. Tá? Você ganha um segundo atacante fazedor de gol. Exato. É o que eu falei, Cauê, no meu vídeo. Eu falei exatamente isso. Faz tanto tempo que o Sport não tem um que acha que não existe essa função. Que se chegar um que faça 2 gols, tem que virar centroavante. Agora, você vai precisar ver alguém que nessa composição ajude mais Filipinho. Porque no próprio jogo lá do primeiro jogo, que era para Marlon ter feito, Marlon, ele vinha, ele fazia o meio e várias vezes ele entrava pela esquerda e ficava Castilho junto com o Zé fazendo os 2 centroavantes. Só que teve uma hora que a desorganização era tão grande Isso. que eu acho que o próprio Marlon se esquecia que na volta ele tinha que fazer, e pelo que eu entendi depois estou dizendo, a função de que era para cobrir a ponta esquerda defensivo era Marlon, não era isso? Sim. Pronto. Na volta ele ficava muito mais pelo meio do que pela ponta esquerda. Então, nisso você precisa construir, enquanto time, soluções para você ter um Castilho jogando ali como ponta esquerda, mas sabendo que ele não vai ter até a disposição física para poder fazer isso tão bem. Mas aí eu preciso construir essas contrapartidas. Sim. Cleison e Max entraram ali numa missão de controlar o jogo no Foi melhor final. do que Max, eu achei. Mas acho que os dois ficam razoáveis, né? Razoável, olha lá. Razoáveis, É né? razoável. Até pela menor participação é. no jogo. Agora, o nojinho de Max na bola. Não, mas hoje podia, tá? 2-0, ele entrou pra isso. Às vezes. Não, irrita. Mas hoje entrou pra isso. Eu achei até que faltou. Eu achei que cabia ele até uma pisadinha. Faz tua graça aí hoje. Eu sou assim, Roger dizer, meu irmão, tira os 2 aí de expulsão. Agora, detalhe, que eu até brinquei aqui. Sobrou uma bola na área, na frente dele, deu um bombão que aquele não brincou, não. Ele sabe onde fazer a graça e outro não Sim. fazer. O Náutico ali naquela tentativa de Sim. uma bola doida no final, sobrou uma bola aqui na direita, ele deu um bombom pra Foi. frente que nem saber. Então, e Cleison, boa condição de bola, tá? Boa Porque condição de você bola. precisa ganhar Cleison. Isso. Teria precisa sem nota trazer os dois. ele. Vamos ficar os razoáveis. Não, mas pode ficar razoável, né? Deixa eu É. ver. Não, acho que chega a ser sem nota, não, velho. Tem que ver o tempo deles. Cleison. Max 35, já bem lá na É frente. um tipo de jogo muito. Max foi bem lá na frente mesmo. É. Cleison é mais. É um tipo de jogo. Cleison é um tipo de jogo. É os 22, ele entra É. junto com o Depena. Vamos deixar razoável para os dois, tá? É um tipo de jogo difícil. Dessa forma, a gente fecha as análises individuais. Os 2 melhores em campo nós já escolhemos, tá? Zé Lucas e Iago Felipe.